lá. Ei, gente! Vamos entrando. Boa noite. Galera, essa é a quarta live de uma sequência de lives que a gente está falando sobre o Ding, junto com os meus amigos do Barra Vela. Sejam bem-vindos, boa noite. Esperar a galera entrar aí. E hoje eu já adianto que quem ficar até o final vai ter uma surpresa. A Aulus vai soltar uma promoção hoje no final da live, então fique até o final. Pessoal, hoje a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Nós vamos falar sobre a engenharia naval por trás desse barco. Boa noite. Nas lives passadas a gente falou mais sobre regata, desempenho. E hoje a gente vai trazer o Lorenzo aqui, que é o diretor da Aulus, responsável pela construção desses barcos. E eu queria fazer uma introduçãozinha de como surgiu. Boa noite, boa noite. Como surgiu esse barco, né? Que a gente está falando dele hoje. Então, quem criou foi o seu Miguel Pomar na década de 70. E olha que legal. Ele tinha uma casa em Angra e com a família grande. Tinha porção de barquinho, né? Tinha caiaque, tinha prancha-vela, tinha barco com motor, tinha barquinho com vela também. Só que todo domingo era aquela dor de cabeça para lavar e guardar todos aqueles barcos. E aí então ele teve a ideia de criar um barco que ele conseguisse juntar isso tudo, né? E ele criou o Ding, fez forma, né? E as pessoas foram vendo, os amigos foram gostando e saiu o barquinho. Ele criou 2.700 barcos naquela época. Depois tivemos alguns outros estaleiros, até chegar a Aulus, que é quem constrói até hoje e conseguiu popularizar esse barco a nível Brasil. Deixa eu chamar aqui o Lorenzo. Espera aí, deixa eu chamar. Rapidinho. Boa noite, vamos entrando. Lorenzo. Tá aí, Lorenzo? Olá! Pessoal, até com Boa noite, Carte. hoje, hein? Boa noite, Carte. Boa noite, Boa noite. comunidade do Ding, maravilhosa. Obrigada por ter aceito. É muito rico todas essas semanas para a gente. A gente está crescendo bastante. Espero que nos próximos campeonatos sejam todos mais atentos a tudo isso. E vamos lá. Hoje tem até quadro, pessoal. Então, olha só, vamos já mandando as perguntas por esse quadrinho aí com interrogaçãozinha, tá? Que a gente vai deixar para responder no final, para a gente não ficar perdido, tá? Então, vocês podem comentar normal aqui, mas as perguntas pela interrogaçãozinha. E aí, Lorenzo, quer falar alguma coisa? Quero dar boa noite a todos, né? Dizer que é uma satisfação imensa, né, estar à frente da Aulus. Acho que é uma trajetória que eu me orgulho muito, né? Hoje, ver uma classe Ding como ela está espalhada pelo Brasil, trazendo gente nova para a vela, eu acho que é olhar para trás e ver que a gente está cumprindo um propósito, né? A gente está realizando algo que foi idealizado lá atrás e estamos indo, né? Eu acho que a coisa está acontecendo de uma maneira muito bonita. Fazendo muita gente feliz. Massa! Então, Lorenzo, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa engenharia. Já você é engenheiro naval, né? E aí a gente podia explorar mais essa parte da engenharia por trás do barco. Queria começar... muita gente sabe velejar, mas não sabe não sabe explicar por que o barco anda para frente. Vamos começar por aí? Vamos. Bom, vou fazer uma breve introdução aqui. Eu acho que o barco à vela assim, ele parece que ele é uma consumação
de tudo que a gente observa, de quase todos os fenômenos que a gente observa na natureza, né? Eu acho que o barco à vela, além dele ser um ponto de observação, né, de ser o seu observatório da natureza, ele também é onde a gente pode verificar, né, tudo que a gente aprende em física, né, ali, enquanto a gente veleja. Isso é tão bacana que uma das coisas que fazem parte da história da Olus e do Ding é que, como muitos sabem, a Olus surgiu como uma empresa incubada dentro da UFRJ, né? Em 1998, eu ainda era aluno lá de graduação da Naval, e entrei na engenharia naval com o objetivo de desenvolver pequenas embarcações de esporte e recreio, embarcações de pequeno porte, né? Durante o curso, tive algumas complicações, porque meu desejo sempre era tratar de embarcações pequenas, e o curso sempre foi muito focado em navios, em plataformas, aço, né? Então, eu e alguns poucos que vieram antes de mim fomos os precursores dentro do curso de engenharia naval a puxar, né, a disciplina de materiais compósitos, né, a trazer essa questão das embarcações de lazer, embarcações de pequeno porte, para dentro do curso de engenharia naval, né? Em paralelo ao desenvolvimento da Olus, que se deu até esse ano, até o ano passado, dentro da UFRJ, né, surgiram dentro da universidade, por exemplo, as disciplinas, né, de vela dentro do curso de engenharia naval. Hoje ela é ministrada dentro do departamento de educação física da UFRJ. Oh, que legal. Então, acho que essa é uma história muito bacana e mostra a importância também da associação das empresas junto às universidades, né, e o quanto esse ambiente é importante, tanto para a empresa quanto para a própria universidade, né? Vários alunos, né, que vieram depois de mim puderam cursar essas disciplinas e aprender na prática, né? Um pouco do que a gente vai falar aqui de uma maneira muito simplificada, né? Mas, assim, lá... Então, assim, acho que é muito, muito importante isso, né? Então, acho que falar de engenharia num barco... vou lembrar um episódio aqui interessante, né? Porque o fato da Olus também ter ficado incubada lá na UFRJ proporcionou a gente ter outros desenvolvimentos que vieram em paralelo ao Ding, muito importantes, né? A gente desenvolveu e trabalhou junto na construção, a gente construiu, né, o maglev, aquele trem de levitação magnética da COP, né? Todo feito em material compósito, um trem extremamente inovador do ponto de vista mundial. A gente trabalhou muito no desenvolvimento de embarcações movidas à energia solar, junto com a universidade, para a universidade, em parceria também com a Universidade Federal de Santa Catarina. Desenvolvemos uma embarcação solar para 22 passageiros, movida a energia solar para o transporte escolar na Amazônia. Então, tudo isso oxigenou muito, né, esse ambiente, tanto para a Olus quanto para a universidade. E, então, teve uma vez uma reunião, né, em que a gente estava tratando do desenvolvimento de uma boia meteoceanográfica, né, uma boia para aquisição de dados ambientais, uma reunião com o Petrobras, COP, todo mundo. E eu tinha sido levado a essa reunião por um amigo, um conhecido, para eu desenvolver o casco da boia. E aí alguém lá na reunião me conhecia, começou a conversar, era velejador, né, uma pessoa da Petrobras, e o assunto se desenrolou bastante antes da reunião. E aí, durante a reunião, alguém perguntou, tá, mas o Lourenço está aqui e tal, a Olus, para fabricar esse casco, mas né, como é o seu histórico? Aí esse amigo, antes de deixar eu falar, entrou e falou, olha, é o seguinte, ele fabrica barco à vela. Quem fabrica barco à vela faz qualquer coisa. E é um pouco por aí a brincadeira, né? E é um pouco por aí, porque a gente realmente observa, como eu falei no começo, vários fenômenos físicos aqui, né? E a gente, muitas vezes, velejando, não se dá conta dos conceitos que estão por trás. E eu vou querer passar um pouquinho pelos conceitos da engenharia e da hidrodinâmica, porque quando a gente ganha um pouquinho de base, né, a gente consegue pensar um pouco melhor. E a partir do momento que as coisas vão ganhando sentido, a observação ela deixa de ser uma cópia para ela se transformar numa compreensão. Então, quando a gente tem um pouco da teoria, a gente passa a observar e poder criticar aquilo. Uhum. Então, é mais ou menos isso, né? Acho que a gente antes tinha comentado, né? Quer dizer, falar um pouquinho de engenharia do barco, a gente tem que começar um pouquinho pela engenharia de materiais, né?
Antes da gente entrar na parte de hidrodinâmica, vamos falar um pouco de materiais compósitos. Ótimo. Né? Que é a base do nosso barco. Né? O nosso barco, o nosso casco, o dinghy, hoje ele é totalmente fabricado em fibra de vidro, né? E a fibra de vidro, hoje, ela é conhecida como materiais compósitos. Né? Antigamente eram materiais compostos, que é uma classe um pouco maior de materiais. A madeira, por exemplo, é um material composto natural. Né? Quando a gente junta dois elementos com propriedades mecânicas distintas, e então eles, trabalhando juntos, fazem com que esse material tenha uma terceira propriedade mecânica. Né? O concreto armado, por exemplo, é um material composto, né? Onde a gente tem ali o cimento, tem a brita, e tem também a estrutura metálica interna. Uhum. Então, se a gente pensar no concreto armado, o nosso barco consegue fazer um paralelo. Né? A gente trabalha sempre com uma matriz polimérica, que é uma resina, né? É um nome chique, elegante, né? Chamar de matriz e tal, mas, de fato, é o que vai servir para juntar aqueles filamentos, aquelas fibras, né? Aqueles vários fiozinhos de fibra de vidro. Né? No concreto armado, quem faz esse papel é o aço dentro da estrutura. Então, é aquele aço que suporta principalmente as tensões, né? Quando a gente vai... E a compressão, né? Quem ajuda muito nesse sentido, além das fibras, né? Manterem aquele concreto armado, além do aço, né? O próprio concreto tem uma capacidade mecânica boa para suportar a compressão. No nosso caso, é mais ou menos equivalente. Então, o que a gente está falando, né, quando fala de fibra de vidro, muita gente pergunta, mas é fibra de vidro por quê que chama de vidro? Porque é vidro mesmo. Né? Vidro igual o vidro do carro, igual o vidro da janela. E o né, estilo na fábrica é muito legal. E lá em 1950, quando eles começaram a conseguir transformar esse vidro, né, ainda no estado pastoso, em filamentos de diâmetro próximo a um fio de cabelo, né, ou até mais fino, né, eles descobriram que ele era muito flexível, né, e com propriedades mecânicas maravilhosas, principalmente para tração, né, e também depois a compressão. Né? Então, aí a engenharia mudou, o mundo começou a mudar, né, a partir do desenvolvimento dos materiais compostos. Né? Os primeiros foguetes, né, os Apolos, né, já eram fabricados em fibra de vidro, né, em fibra de vidro, com processo ainda rudimentar de laminação. E aí a própria indústria aeronáutica vem puxando, né, principalmente a aeroespacial, vem puxando muito o desenvolvimento desses novos materiais. Né? E hoje eles são largamente aplicados. Né? Para a gente se dar conta, hoje, os aviões da Boeing e da Airbus são fabricados 95%, 96% em materiais compósitos. Né? Muito poucas coisas hoje ainda são de metal dentro dessas aeronaves. Né? Então, é disso que a gente está falando, de um material relativamente sofisticado, né, que vem ganhando cada vez mais mercado, vem se popularizando e vem permitindo várias inovações, né? Porque a gente, com material compósito, consegue ter um ganho enorme, principalmente de peso estrutural. Né? Quando a gente mantém uma propriedade de resistência, né, à flexão, à compressão, à tração, né, outras propriedades que a gente ganha ainda, que são propriedades físicas, como não é um material que se corrói, né, com o tempo. Então, ele tem várias propriedades que vêm permitindo um grande avanço tecnológico. Né? Isso hoje chega na indústria automobilística aí, forte. Né? Os carros em fibra de carbono já estão entrando no mercado com muita força, já há muito tempo, aliás. Né? E o dinghy é assim. O dinghy é feito, então, de fibra de vidro. Né? Ele é feito com poucas camadas, né? Para você ter uma ideia da resistência do material. Em quase 80% do dinghy, a gente usa apenas 3 camadas de fibra de vidro. Né? Depois a gente coloca em outros pontos, onde a gente vai conhecendo bem os reforços, né? Os esforços mecânicos, aí a gente vai completando ali com um pouco mais de camada. Né? O fato da fibra de vidro ela ser um filamento, né? Um fiozinho, a gente consegue usar isso muito a nosso favor. Né? Se a gente estivesse trabalhando com uma chapa metálica, o que a gente tem que fazer geralmente é trabalhar com uma chapa de espessura única. E aí a gente vai colocando vários reforços, várias cavernas, várias longarinas, reforçando, diminuindo o espaçamento e tal. Então, isso é como a gente constrói um barco de metal. Um barco em fibra de vidro, a gente consegue colocar mais material só onde ele é mais solicitado. Né? Então, isso permite que a gente tenha essa vantagem estrutural também. E, além disso, a gente orienta. Quando a gente faz uma análise estrutural de uma peça, a gente consegue saber aonde tem o ponto de concentração de esforço e como é que aquele esforço acontece ali. Então, a gente começa a colocar as fibras
no sentido que favoreçam isso. Então, o ding é feito assim, com 3, 4 camadas de fibra de vidro quase que no barco todo. Ele é feito de resina poliéster, né? E o barco é feito por um processo de laminação manual. A laminação manual é um dos processos mais antigos envolvendo os materiais compostos, né? Que é simplesmente a gente pode chamar de arte, né? Não deixa de ser, porque é um trabalho muito manual, que é de você colocar essas camadas sobre um molde, né? Onde que esse molde define a geometria do barco. Né? O nosso molde é o nosso bem mais precioso lá no galpão. Né? É ele que permite a gente reproduzir um barco atrás do outro. Então, ali ele é tratado com muito cuidado, né? Com muito carinho, né? Porque a gente sempre quer que ele esteja bonito para o barco já sair bonito. A gente não precisa depois ter retrabalho. Uhum. E aí é o mesmo processo de quem faz um bolo, né? Que você pega aquele molde, aquela forma, né? Seja aquela com furo no meio ou um tabuleiro quadrado, e a gente começa untando, né? Passa manteiga, então lá a gente passa uma cera, né? Que a gente chama de desmoldante, né? A cera é um tipo de desmoldante, existem vários. Então, a partir do desmoldante, a gente fabrica o barco também, que nem o bolo, né? É de fora para dentro. Então, depois de passar o desmoldante, a primeira coisa que a gente faz é pintar o molde. Pinta e tal. Depois que a gente pinta, começam as camadas de fibra de vidro, até que essa fibra, a resina que a gente aplica no estado líquido, né? Isso é importante dizer, ela é um plástico, mas é um plástico termofixo, né? Os plásticos, a maioria deles, você aquece, ele fica mole, você molda, ele esfria e ele endurece. A resina que a gente trabalha, ela não trabalha dessa maneira. Se a gente aquecer, ela pega fogo, né? Ela vai ter esse problema. Inclusive, pega fogo fácil, né? É derivada de petróleo. Uhum. E a gente precisa trabalhar com ela no estado líquido. E aí, quando a gente mistura o catalisador, começa ali uma reação química, que é, na verdade, um aumento das cadeias, né? Começa uma reação, começa a juntar várias moléculas até formarem moléculas quase que infinitas, né, de plástico. E aí aquilo ganha estado sólido, né? E aí o barco está pronto para a gente poder depois desmoldar o barco. Tá? Então a gente tira o barco da forma e pronto. Né? Hoje, uma das inovações que a gente fez no processo do ding, na fase da Olos, foi introduzir novos materiais. Um conceito novo que a gente introduziu foi de uma estrutura sanduíche. A estrutura sanduíche é uma estrutura quando a gente tem lá uma camada aqui, né, de fibra de vidro, né? Outra camada de fibra de vidro, e no meio a gente tem um material de uma densidade baixa, que transforma aquilo numa peça bastante rígida, né, porque ela ganha espessura, né, sem aumento de peso. Então, quase que toda a área plana do ding, né, que geralmente é a área mais suscetível a esforços e a gerar tensões ao redor dessa área, a gente coloca esse material, que é uma espuma de PVC. A gente tem agora começado a usar também materiais reciclados de PET. A indústria está sendo muito cobrada, né, para melhorar também essa capacidade dela de usar materiais reciclados e recicláveis também. Né? Então, hoje a gente usa uma espuma também de PET reciclada. Legal. E aí vamos agora para a parte da hidrodinâmica. Não vai dar para cobrir tudo aqui, né? Então, algumas perguntinhas vão ficando depois, a gente vai entrando em assuntos mais detalhados. Né? Me tira uma dúvida. Se o barco encher todo de água, esqueceu de tampar o bujão, encheu todo de água, ele afunda ou não? Ah, legal, Cate. Essa eu acho que assim, já não é o barco não afunda, tá? O barco, dentro dele, a gente conhece o peso do ding, e dentro dele a gente coloca blocos de isopor, né, devidamente embalados, né, para ele não absorver umidade, que é o suficiente para evitar que o barco afunde. Afunde totalmente. Então, isso para nós é fundamental. A segurança para a gente é fundamental. Né? Já não foram poucos os casos, né, de esquecer de botar um bujão ali e, de repente, se deparar com uma situação como essa. Né? Mas a gente garante, né? Mesmo numa situação de avaria, né? De romper um casco, alguma coisa assim, o barco não vai para o fundo. A gente garante que ele vai se manter ali no nível da água ali para permitir que as pessoas, né, esperem, aguardem por um resgate. Legal. E agora vamos tentar entrar um pouquinho nessa questão aí de como é que o barco anda, né? O que faz o barco andar. O princípio para fazer o ding andar, né? Nosso dingzinho aqui, né? O mastro, né? Botar a retranca dele aqui, né? É a questão da aerodinâmica da vela, né?
Então, exatamente igual a uma asa de avião, né? Né? Uhum. Que é um perfil assimétrico, né? Um perfil que um lado é diferente do outro. Então, quando o vento passa, né, a gente tem que imaginar aqui uma moléculazinha de duas moléculas que vêm, né? Uma vai ter que percorrer esse caminho e a outra, quando chega aqui, se separa e vai percorrer esse caminho, para elas se juntarem aqui de novo depois. Então, o que acontece? Esse caminho aqui é maior, mas aquelas duas moléculazinhas que entraram juntas aqui, né, por um princípio da física da continuidade, ela é obrigada a chegar junto aqui. Uhum. Né? Então, elas vão ter que entrar juntas aqui e sair juntas aqui. Então, para que elas façam, né, esse trajeto, essa daqui teve que percorrer um caminho maior, então o que ela teve que fazer? Ela teve que acelerar a velocidade dela. Então, a velocidade aqui é maior. Quando a velocidade aumenta, a pressão, né, é um efeito que a gente observa na natureza, ela cai. Né? Então, a parte de cima da asa de um avião tem uma pressão menor do que a pressão de baixo. Então, isso faz com que aconteça aqui, né? Isso acontece, claro, ao longo de todo o perfil, né? Mas a gente vai representar isso como uma concentração de todas essas forças num ponto único aqui, o centro de pressão, e aí a gente tem uma força. Né? Então, isso... Vamos sair do avião agora e vamos para a nossa vela. Os meus alunos que estão acompanhando aí, eu vou querer prova disso aí depois, hein? Só não me manda para corrigir, tá? Presta atenção que vai ter que corrigir depois a você. Então, vamos lá. A nossa asa está aqui. Né? O nosso perfil de asa está aqui. Então, o vento, quando ele entra aqui, ele faz exatamente aquilo que a gente falou. Vou botar de outra cor aqui para ficar mais bonito. Ficar mais bonitinho aqui. Vamos lá. Tá didático demais, gente. Ó, tem até outra cor. Então, o vento, quando ele entra aqui, ele é obrigado a fazer isso aqui. E aí, da mesma maneira como a gente desenhou na asa, a gente vai ter aqui uma resultante. Né? Que ela é, a gente precisa dizer, perpendicular. Né? Quem não lembra o que é perpendicular, assim ela está aqui sempre a 90 graus aqui com a vela, né? Para a orientação da vela. Então, não importa qual é a posição da vela, ela vai estar sempre perpendicular à vela. Né? Sempre perpendicular à vela. Aí, vamos lembrar daquelas aulinhas lá de vetor, lá atrás, lá na física, decomposição, né? De vetores. Exatamente. Então, uma parte dessa força é que vai fazer o nosso barquinho andar. Né? Agora, a brincadeira começa a complicar um pouco quando a gente começa a observar que essas forças, né, elas não estão exatamente alinhadas com o barco. Né? A gente não tem a vela colocada aqui exatamente no meio, né? Ela começa a tá fora de posição, né? Então, a gente tem aqui a componente, uma vai jogar o nosso barco para a deriva, né? Vai fazer o barco andar de lado, né? Que é essa daqui. Vamos chamar aqui de deriva, né? E a força, né? que faz o barco realmente andar para frente. Então, essa é a explicação. Uma pressão menor do lado de cada vela, uma pressão maior aqui, nasce essa força que a gente está representando por um único vetor aqui. Então, essa força faz o barco andar de lado, essa faz ele andar para frente. Então, teoricamente, o nosso barco ele vai sair navegando, né, nessa direção aqui. Né? Então, no próximo quadro, o nosso barco estaria aqui, né, e não aqui na frente. Aí, como é que a gente faz? Então, a gente começa a ter as outras partes do barco. Né? A gente tem uma bolina,
e o barco tem o leme, né? Uhum. E tem o próprio casco, né? Tem o próprio casco, com a sua superfície molhada aqui, né? Então, vamos olhar o nosso barquinho agora de um outro ângulo. Agora o nosso barquinho está aqui. Bom, a gente tem essa força aqui, né? Vou botar ela aqui de frente também. Né? Então, quem é que vai anular essa força aqui? Quem é que vai trabalhar para não fazer o nosso barco sair para lá? É a bolina. A gente, imediatamente, quando está velejando com bolina alta e entra um vento, a gente percebe isso, né? Isso é muito visível. Então, a gente fala, baixa a bolina, montou a boia, entrou no contravento, baixa a bolina. Depois a gente vai entender por que no contravento a gente usa mais bolina e por que no vento de popa a gente usa menos bolina. Né? Então, quando a gente está aqui, essa força aqui, quem vai anular ela é uma que a bolina vai gerar aqui junto com o leme. Né? O leme também tem uma pequenininha aqui, mas eu vou considerar mais a bolina aqui. Então, essas forças aqui, elas vão uma tentar cancelar a outra. Né? Porque a bolina também é uma asa. A diferença da bolina para a vela é que a gente não tem um perfil assimétrico, a gente tem um perfil simétrico. Né? Nossa bolina é igual dos dois lados. Então, se ela encara aquele mesmo vento ou aquela água passando por ela, igual a gente viu na vela, elas vão passar aqui e vão sair lá, tendo as duas acelerado, né, andado mais rápido por causa do trajeto mais longo, por causa da curva, né, as duas moléculas vão sair aqui juntas, mas a gente não gerou força nenhuma, porque o mesmo caminho que uma fez de um lado, a outra fez do outro. Então, se a bolina está certinha, elas fizeram o mesmo caminho e nada aconteceu. Mas quando a gente vem para cá, o que acontece com o barco? O barco ele é obrigado a se ajeitar para que essas forças realmente se anulem. O que acontece com o nosso barco é que, na verdade, ele nunca vai andar reto. Isso é interessante, isso muito pouca gente observa. Né? Porque basta uma pequena variaçãozinha de ângulo ali para que essas coisas aconteçam, que essas forças existam, que crie essa força na bolina. Né? Mas o importante, então, é isso. O barco ele nunca anda reto. Né? Ele sempre vai andar um pouquinho torcido. Né? Com os olhos bem aguçados, a gente vai perceber. Quando o barco ele deixa de andar reto e passa a andar um pouquinho de lado, a água não chega mais na bolina assim. Ela passa a chegar na bolina assim. De um lado mais que o outro. Uma pequena inclinação. Né? E aí, aquela ideia de que a bolina era simétrica, ela deixa de existir. Porque essa daqui já não está entrando junto com a outra. Como ela entra por aqui, os caminhos passam de novo a serem diferentes. E aí a gente volta a ter uma força criada aqui. Porque o perfil deixou de ser simétrico e se tornou assimétrico em função do ângulo de ataque, que a gente chama, ou seja, a inclinação da bolina quando ela anda. Ou seja, a bolina nunca anda reto. A bolina tem que torcer um pouco. Se ela não torcer um pouquinho, não existe força. E aí a gente não consegue cancelar essa força perpendicular aqui da vela. Então a gente anda um pouquinho inclinado e surge então essa força na bolina. Mas elas têm aqui uma defasagem, geralmente. Né? Então essa defasagem aqui, ela provoca o quê? Ela quer fazer o barco girar. É igual a gente pegar, né, alguma coisa que a gente equilibre num ponto, mas de repente eu tenho um empurrando e o outro puxando. Se eu não estiver fazendo isso exatamente no mesmo ponto, né, se eu estou segurando uma madeira aqui, uma eu puxo para cá, outra eu puxo para cá, e elas estão alinhadas, não acontece nada com a madeira. Uhum. Se eu virar um pouquinho para cá, a gente cria o que a gente chama de momento. Né? É uma distância, né, de aplicação das forças. Isso vai fazer com que a madeira imediatamente vire. Né? Ela vai girar.
vai tombar. Mesma coisa se a gente botaria um graveto boiando na água e ficar com o dedo, um aqui, outro aqui. Ele está parado. Se eu botar um para cá, outro para cá, ele gira na hora. Então o barco quer girar. É para isso que o leme depois a gente percebe que dificilmente a gente consegue andar com o leme sem estar fazendo alguma força. É o leme que faz uma força aqui, né? E faz com que, representando, né? A gente faz, então, elas agirem no mesmo ponto. Mas, na verdade, é uma componente dessa daqui, mais essa daqui, pequenininha, que traz esse ponto para cá e elas, então, se anulam. Em alguns momentos, quando a gente veleja, você fala, caramba, mas esse barco aqui tem um leme muito leve. Né? Tem barcos que, de repente, você está velejando e você está lutando contra o barco. Né? Por que isso acontece? Né? De onde vem essa compreensão? E aí a gente vai chegar naquele primeiro ponto legal, que é onde é que a gente senta no barco? Né? Ah, isso é legal. Onde é que a gente senta no barco? Como é que a gente consegue descobrir o ponto ideal para sentar no barco? Além, né, desse ponto da vela, do leme, da bulina, o barco tem a sua parte aqui submersa, que também é um perfil. Né? Quando ele está flutuando certinho, ele também é um perfil simétrico. Né? Mas que lembrar que a água também está entrando aqui. Então, o casco também vai gerar uma força tipo a do leme. E que se a gente conseguir, dentro do projeto da embarcação, ou, né, na hora que a gente acerta a linha d'água do barco, ele vai gerar uma força também que pode compensar de cara já a força do leme. E a gente não precisa andar brigando com o barco. Né? A gente vai usar isso para segurar. E isso muda. Né? Como a gente está falando de um barquinho muito pequeno, um barco muito dinâmico, né? Em que a gente tem que lembrar que o peso do barco é o peso de quase um tripulante, né? O peso do casco é um tripulante e meio, ou os dois tripulantes, às vezes, são o peso do barco todo. Aonde a gente senta é fundamental, né? Fundamental para acertar essa linha d'água aqui e equilibrar esse centro de pressão. Quando o vento está muito forte no dinghy, essa força que a gente tem que fazer no leme é muito grande. Né? A gente começa realmente a ter que brigar ali com o barco, né? Puxar, e toda vez que entra uma rajada, parece que o barco quer orçar, quer atravessar no vento, e a gente tem que puxar o leme para manter ele. Então, uma dica, às vezes, é a gente puxar um pouco a tripulação mais para trás. Você pode não compensar toda a força do leme, mas certamente você vai melhorar um pouquinho. Você vai trazer esse ponto de pressão hidrodinâmica do casco um pouco para trás. Né? Então, no vento forte, sentar muito avante, claro que isso tem várias outras implicações que naquela hora tem que ser pensadas. Né? O bom velejador ele consegue, de uma maneira intuitiva, avaliar não só essa variável do leme. É onda, enfim, são várias outras questões que naquele momento você tem que pensar. Né? Mas o correto seria, então, a gente mexer no peso da tripulação e acertar isso aqui. Num vento fraco, é fácil a gente sentar na frente, porque essas forças são relativamente pequenas, né? E aí a gente vai trabalhar nisso também. Mas depois a gente vai falar também na posição das pessoas, não só pelo ponto de vista da força, mas também pela resistência ao avanço. Né? Como é que a gente atrapalha ou ajuda o barco a andar, acertando a nossa posição de sentar no barco. Legal. Então, só trazendo esse mesmo diagrama que a gente botou aqui para cá, né, a gente tem, então, aquela força vindo aqui, né, meio que furando aqui o quadro, uma vindo aqui para a gente, né, vindo aqui na nossa direção, fazendo o barco andar para frente, né, e a outra puxando o barco de lado. Então, a bulina vai fazer uma força aqui, né, e aí essas duas aqui se anulam, né, teoricamente. E essa daqui faz o barco andar. À medida que o barco anda, o barco gera uma resistência ao avanço. Né? O barco não vai acelerar indefinidamente. Né? Cada vez mais... Não, ele acelera e a força se anula. Né? Se anula para a gente entrar de novo no estado de equilíbrio. Equilíbrio. Né? A gente precisa lembrar disso. A gente sempre vai buscar o equilíbrio. Né? As forças da natureza sempre vão buscar um equilíbrio.
qualquer perturbação vai gerar uma aceleração, uma mudança repentina, mas a busca é pelo equilíbrio, né? Então o barco começou a acelerar, surge a força de resistência ao avanço, né? E aí essa que está para frente vai ser anulada por ela e assim o barco vai andar, né? Então, basicamente é isso. Mas aí lembra de novo aquela história do graveto boiando na água? Que se a gente empurrar, né, o graveto está boiando. Uma mão está aqui, a outra está aqui. Se a mão está alinhada, ele fica parado. Mas se eu tirar, ele vira na hora. Se a gente, em vez agora de representar isso na linha d'água, a gente inverter, é o que acontece com o barco nessa posição, né? Então, a gente tem uma força que está sendo aplicada lá em cima da vela, nessa direção. A mesma que faz o barco andar para o lado. Mas ela não está alinhada com a bolina. Uma está lá em cima e a outra está aqui embaixo. Então, é como se a gente pegasse aquele nosso gravetinho, que a gente tinha uma força aqui e aqui, e a gente coloca uma aqui e outra aqui. Então, opa, o barco quer virar, né? Quer virar por causa da distância, né, entre o ponto de aplicação dessas duas forças, né? Então, gera um momento, de novo, uma força ali, junto com uma distância, né? Eu não estou aplicando aquela força naquele ponto, eu estou dando uma distância. Então, aqui na física, o que a gente chama de momento é igual a força vezes a distância. Então, quanto mais distante, maior é o momento, né? Então, aonde vai aplicar a força é muito importante. Depois a gente pode entrar naquela discussão de burro caçado, burro solto, né? Porque quando a gente solta o burro, a vela sobe. Se a vela sobe, esse ponto vai mais para o alto. E aí o momento da força adernadora da vela aumenta, porque a distância aumentou. Sem o vento precisa aumentar. Então, o que a gente faz aqui para o barco não rodar, não virar? É trivial, né? Quer dizer, a nossa sensação é trivial. Vem para a escora, né? O verde está ruim. Vem para a escora, né? Então, aí a gente tem o nosso peso do velejador aplicado de novo fora da linha de centro. Se nessa hora que o velejador estiver sentado na linha da bolina e do mastro, não vai contribuir em nada, né? Ele só está fazendo o barco afundar um pouco mais na água. Mas quando ele sai do centro do barco e se desloca para a borda, para a escora, ele faz com que essa força gere um momento, né? Então, esse momento faz o barco girar nesse sentido. Esse aqui faz o barco girar nesse sentido, né? Então, elas vão, de novo, se anular. Por isso que, às vezes, ter um poreirinho leve e raçudo é melhor, porque ele não traz muito peso para o barco, ao mesmo tempo em que, se ele consegue ir lá para fora do barco, né, ele aumenta o momento dessa força. Então, eu posso ter um cara pesado, mais sentadinho aqui dentro, ou um cara mais leve, deslocado lá para fora, né, e vai gerar um momento igual. Importante dizer aí que é para fora mesmo, né? Tem gente que quer escorar colocando a cabeça na água lá. Ali você não vai estar usando muito momento, né? Você tem que estar mais para fora do barco possível. Por isso que a gente usa a extensão da cana de leme, a gente conseguir se projetar mais para fora, né? A escoradeira também é maravilhoso para escorar. Nessa hora, para quem está começando, é fé em Deus e na alça de escora. E no parafuso que a gente coloca lá para prender a alça da alça de escora. Né? Então, tem que lembrar aí, a gente volta para aqueles esforços mecânicos, né? Tudo que a gente está falando aqui gera um esforço mecânico e a gente volta àquela introdução da questão estrutural do barco, né? Então, o copo do mastro, né? O leme, quer dizer, todos os pontos de concentração de esforço no barco, né? Então, a gente agora representou, né, como é que são as forças aqui do barco. Né? Então, o Rolf chegou e falou, cheguei. Tá aí a garota. Pessoas. Né? Aqui, então, é a mesma coisa, né? A gente tem a força para lá, uma para cá, uma aqui, no caso, furando aqui o nosso quadro. Aqui, então, uma está vindo em nossa direção, né?
tudo aqui tem uma resistência ao avanço, tem uma força, né, de propulsão para frente, uma resistência. Então, tudo começa no barco a se anular, né? Então, a gente vai anulando, uma força vai anulando a outra, e aí o barco entra no equilíbrio. Uma velocidade constante, né? Acabam as acelerações, né? Aí eu queria puxar aqui já uma coisa bacana, que as pessoas sempre falam, mas a tripulação mais pesada, a tripulação mais leve, como é que é? É um pouco isso, quer dizer, a pior situação para uma tripulação pesada é quando o vento varia, né? É quando a gente tem um vento de rajada, um vento variando. Se a gente tiver um vento constante, né, um vento fraco, forte, ou seja o que for, mas um vento constante, uma tripulação pesada ou uma tripulação leve vai ter pouca diferença. A grande diferença é quando a gente falar sempre em aceleração, né? Quer dizer, o barco tem que acelerar. O vento caiu, acabou o vento. Entrou uma rajadinha, a gente precisa acelerar, precisa ir junto com ela. O barco precisa, a força que acontece aqui, precisa provocar, fazer com que o barco aumente a sua velocidade. É a aceleração que vai fazer ele aumentar de velocidade. Nesse caso, quanto mais leve for o barco, menor é a massa dele, mais rápido ele acelera, né? E se fosse uma situação ideal, a gente diria, mas então o mais pesado também demora mais para acelerar. É verdade, se não houvessem as outras componentes de resistência, né? Que aí, no caso, um barco mais pesado, ele também está um pouquinho mais, né? Ele desloca um volume maior, ele está um pouquinho mais dentro d'água. Então, ele acaba tendo, sim, também um pouquinho mais de resistência ao avanço. Então, o que seria uma vantagem, ela desaparece nesse momento da desaceleração, né? Ele vai guardar um pouquinho do que a gente chama de quantidade de movimento, uma vontade de continuar naquela velocidade que ele estava, mas ele também vai desacelerar um pouquinho mais rápido, né? Então, o barco, a vantagem que você teria na desaceleração, ela não ganha. E você perde na hora de acelerar. Então, aquele dia de regata, que você está com a tripulação pesada, entrou uma rajadinha, você vê o cara da frente fazer mais leve, você fica. Aí outra, ele dá outro salto e a gente vai ficando. Então, essa é a situação mais complicada para quem está com mais peso no barco. Rapidinho, Lourenço, só dar um aviso aqui. Pessoal que chegou depois, vamos fazer pergunta pela caixinha de interrogação que tem aí, para a gente conseguir selecionar e responder todo mundo, porque nos comentários fica meio difícil. Beleza? Bom, eu espero que eu não... Estou tentando usar uma linguagem mais simples possível. Ninguém. Né? Acho que não. Então, é isso aí. Bom, assim assusta, né? O desenho, depois de pronto, assusta um pouco, mas é o que a gente vive. É a nossa observação, né? É uma observação do fenômeno que é lá, é a gente velejando, né? Você quer, Carte, fazer alguma observação até aqui? Não, tem alguma coisa? Perfeito. Perfeito. Né? Então, tá bom. Bom, eu acho que agora vale a pena a gente falar um pouquinho, só porque muda um pouquinho, que é o vento em popa, né? O que a gente tratou aqui é mais ou menos um contravento, que também serve para um travesse, né? A diferença de quando a vela sai de um contravento, né? Ainda está aqui o barco, né? Opa, esse ficou feio, peraí. A diferença de um contravento, que a vela está mais fechada, para um través, né? Que a vela está aqui mais aberta, né? Exagerei aqui, está quase um pouco. Né? Para um través aqui, é o tamanho de cada um desses vetores aqui. No contravento, né, com a retranca mais caçada, deixa eu exagerar um pouco. Ela para dentro do barco aqui mesmo, né, a vela aqui. A diferença é que aqui, ó, lembra que a força é sempre perpendicular, né? Sempre aqui a 90 graus com a vela. Vou desenhar, dá para ver o terceiro aqui? Uhum. Olha, até o Davi aí hoje. O Davi falou que vai conseguir ganhar do Hans agora. O que está mudando aqui?
está mudando aqui é essa componente, né? Então, o que acontece? Por que no vento em popa a gente corre para sentar dentro do barco? Porque aqui, ó, a força perpendicular é grande e a que faz o barco andar para frente é pequena, né? Então, no contravento, a gente tem uma velocidade de avanço um pouco menor, que faz a gente andar para frente menor, mas a escora é pesada, né? Porque aqui a bolina está fazendo uma força para cá e a gente tem que sentar aqui para gerar esse momento, para anular essa força aqui. Aqui já menos, né? Porque olha aqui, ó. Uhum. Né? E a gente começa a ter uma velocidade aqui, ó, mais legal. E no popa, ela está normal a vela. Não tem outra componente. A resultante está na direção do barco. Então a gente só vai para frente. Agora, por que depois a gente pode até ver lá no final, por que a gente anda mais de través do que no popa, né? A diferença é que aqui, quanto mais rápido a gente anda, menor é a força do vento. Né? Porque o barco, ele anda com uma resultante da velocidade do vento em relação ao barco. No contravento, por incrível que pareça, quanto mais rápido eu vou no contravento, mais rápido é a velocidade do vento em relação ao barco. Eu estou correndo contra o vento. Né? Eu estou gerando um outro vento. Né? Então, essa que seria a velocidade do vento é maior. Aqui, ela é também grande. Né? Também tem uma força interessante aqui, porque aqui, à medida que eu vou andando no contravento, o vento aparente vai aumentando, mas eu tenho uma folga aqui para ajustar a vela. Então, eu consigo andar num través, quando um barco é muito veloz, parecendo que eu estou andando de contravento. Porque a velocidade do barco é tão grande que o vento não parece que vem de través. Né? Perdão, aqui. Né? Então, isso muda. Isso vai explicar um pouco, para depois quem tiver curiosidade, tema de outros assuntos, por que tem barco que anda mais rápido do que o vento. Né? Hoje, os barcos da Volvo estão andando 2, 3, né, vezes a velocidade do vento. É uma incoerência, parece. Né? É um paradigma. Né? Como é que a gente anda mais rápido que o vento? Então, eu disse que o barco gera um vento. Uhum. Né? Então, esse vento que o barco gera aumenta. Né? Agora, você olha para esses barcos, o barco está no popa. Não está no popa, ele está de contravento. Né? Na verdade, não é um popa rasa que ele faz, é sempre um través folgado, mas a velocidade do barco é tão grande que a vela fica caçada. Né? E aí ele anda tão rápido. Mas vamos voltar para o nosso dinghy, que ainda é um barco tradicional. Né? Um barco à moda antiga. Né? A gente está aqui no popa. Então, no popa, a gente tem a bolina, né, nossa bolina aqui, e o leme. O que acontece? Está fora de centro. Né? Só a única diferença é essa. O barco, como a força está aplicada aqui, o barco vai tender a girar para cá. Não é comum no popa a gente andar ali com o leme um pouquinho corrigindo isso aqui. Né? Ou às vezes sentando de um bordo, inclinando o barco, aumentando a resistência de um lado, né, gerando uma força, a gente equilibra um pouco isso também. Né? Se às vezes o barco inclina de um lado e tal, então a gente consegue parar de usar um pouquinho o leme. Precisa lembrar que sempre que a gente usa o leme, a gente gera uma forcinha de arrasto maior. Quando o leme está neutro, leve, essa força é menor. Toda vez que a gente tem que corrigir uma tendência do barco orçar ou arribar usando o leme, a gente está aumentando um pouquinho a resistência ao avanço do barco. Tá? Então, é por isso que aqui, né, no vento em popa, né, vou apagar aqui um pouquinho. Lorena, a gente tem 10 minutos para... Olha como passou rápido. A gente tem 10 minutos para finalizar agora, depois a gente entra com outra. Então, você finaliza essa parte, que a gente tem 3 perguntinhas, a gente vai responder essas 3 perguntinhas. E aí depois a gente abre finalizar. Outra. Então, a questão é do vento em popa, né? Quer dizer, o barco está aqui.
aquela força está aplicada aqui. Né? Mas ela está na direção do barco, né? Então ela não está gerando aquele momento. Né? Ela está gerando só um momento aqui para fazer o barco girar. Então a gente pode ficar sentado aqui no meio do barco mesmo, né? Sem ter que compensar aquela força que jogava o barco para um lado e para o outro. Né? Então é isso. Eu queria então deixar, já que não vai dar para a gente falar de tudo, eu vou deixar só então aqui uma provocação, né, para uma próxima live um dia, ou como é que a gente vai tratar isso, que é da resistência ao avanço. Eu vou só explicar os 3 tipos de resistência ao avanço que atuam no barco. Né? A gente vai falar que elas são basicamente definidas em pressão. Tem um nome bonito pra caramba, chique. De efeito de pressão viscosa, né? Efeito viscoso da água, viscosidade da água. O outro é o atrito. É aquela que depende da área, da superfície, se o barco está limpo, não está limpo, está sujo, não está sujo, se ele é todo rugoso, como é que ele é. E a outra que é criar onda. Qualquer barco que se desloca na água gera onda. Né? A onda ela acontece porque a gente perturbou aquela superfície, né, que num dia de água tranquila, ela está lá parada. A gente botou um corpo para boiar. Se o corpo ficar parado, legal. A água também fica tranquila. Mas se a gente empurrar esse barco, ele vai gerar um campo de pressão. Da mesma maneira como tem a vela, né, a hora que o barco começa a andar, a gente vai começar a ver onda se formar. Então, essa onda que o barco cria é uma maneira dele jogar a energia para fora. É pegar a energia que o vento está dando para o barco e dissipar essa energia no mar, dissipar na água, criando onda. Porque quando ele começa a andar, a gente quando viu lá o perfil, né, seja da bolina do leme, ou seja qual for, quando ele entra aqui, a gente não falou nisso na hora, e aquela moléculazinha tem que fazer esse caminho para cá e para cá, a gente falou que aqui ela vai gerar um campo de baixa pressão. Quando é assimétrico, né, quando ele é assimétrico, né, não tem simetria, uma força dessa vai ser maior que a outra. Mas quando ele é simétrico, independente disso ou não, aqui no ponto de entrada, aquela moléculazinha de ar que estava ali, né, tranquila, e vê de repente um corpo passar por ela, e ela, na verdade, é obrigada a fazer isso aqui e voltar, né? Quando ela abre, a gente gera aqui uma pressão alta. E depois essa pressão cai e vai subir aqui de novo. Então aqui a gente tem um ponto, né, que aquela moléculazinha estava parada na dela, de repente vem um e passa. Aquilo gera uma força, aumenta a pressão, depois ela é obrigada a voltar para o ponto dela, então ela faz essa pressão cair e vem para cá. Então é essa pressão no casco, né, quando a água tem que abrir para o barco passar, é que a gente vai gerar um campo de pressão alta aqui e um campo de pressão baixa logo depois. Lá na saída, né, daquela molécula que entrou aqui, e aqui ela descansou, saiu o barco, passou o barco, ela de novo gera uma pressão alta aqui. Né? Só que a gente pode chegar num ponto, né, em que essa onda, o nosso barco fica assim, ó. O próprio barco gera uma onda. Né? É comum a gente, às vezes, ver uma traineira dessas de pesca, ou uma traineira dessas andando, e a gente observar, né, aquele barquinho lá na água, fazendo uma onda assim. Né? Aí o barco inclina, ele quer subir aquela onda. Né? Aí vai chegar numa situação limite, que a gente fala. Mas, enfim, então uma delas é a onda. A outra dela, a pressão viscosa que eu falei, quando a gente está aqui na popa, a moléculazinha, o barco vai passando, ela vem. Quando chega aqui na quina,
ela não consegue fazer um ângulo reto de 90 graus. O que ela faz? Ela gira, né? Ampliando aqui. A água vem aqui, chega aqui, ela faz isso aqui. Né? Então a gente gera aquela famosa turbulência, aqueles vórtices aqui atrás. A gente transferiu uma energia para aquela molécula que estava paradinha e agora ela começou a girar. Né? Então é a maneira como ela vai roubar a energia do barco. E a outra é a vontade dela acompanhar o barco. Pegar carona no barco. Né? É o barco passando e querendo levar a água junto. Né? É a água, é o perfil da velocidade, né, da água lá muito pertinho do barco. Aqui a gente está falando, né, se eu pegar isso daqui e ampliar 1 milímetro, né, ampliar meio milímetro, o que a gente vai ver é um casco, né? Vou pegar aqui, ó, uma parte do casco aqui, a gente ampliou isso aqui, tá? Então aqui eu tenho uma molécula de água que essa daqui agarrou no barco e não larga mais. Uhum. Essa vai andar junto com o barco. O barco está molhado. Mas a molécula que acompanha o seu barco é aquela que está lá, quase que desde o começo da velejada. É engraçado lembrar, por exemplo, agora do capô do carro. Puta, meu carro está todo empoeirado. Aí eu vou tirar meu carro da garagem, vou acelerar aqui e vou limpar meu carro. Não limpa. Né? Aquela poeirinha que ficou agarrada ali no capô, não vai tirar, porque a velocidade do escoamento ali, né, se a gente pegar aqui, ó, desenho errado. Se a gente pegar aqui, essa velocidade aqui é 0. Aqui, ela tem a velocidade do barco. Né? Aqui ela não se perturbou. Então, o perfil de velocidade, ele é assim. Bem pertinho aqui, a gente sai do 0 para uma velocidadezinha que é uma molécula que ganha, né, um impulsozinho junto com o barco, para aquela outra que depois não é nem perturbada com o barco. Então, muita gente pergunta, né, o barco é bom lixado ou é bom polido? É bom polido. Né? Quando você deixa ele um pouquinho lixado, você está conseguindo levar junto com você mais de uma molécula. Você vai estar levando algumas moléculas naquela parte que o barco ainda é rugoso. Né? Aqui vão ter mais do que uma. Né? Se ele está muito polido, né, exagerando, ele está assim. Você vai levar uma camada limite pequena com você. Imagina um barco cheio de craca, né, no extremo. Você está levando ali um monte, né? Porque tudo isso aqui está gerando pequenas turbulências, né? Isso aqui vai estar cheio d'água. Vou ter que te interromper rapidinho. A gente tem 1 minuto e meio. Pessoal, a gente vai fechar essa e abrir outra. Ele vai terminar de explicar isso daí. A gente vai responder as perguntas e ele vai anunciar a promoção. Tá bom? Mesmo esquema, Lorenzo. Eu vou sair aqui e vou entrar outro porque só pode 1 hora. Tá? Senão cai sozinho. Beleza? Tá. Pessoal, voltem aí, hein?